Beleza, então o iPad já está na tela. E o que eu ia mostrar para vocês é justamente um conjunto de aplicações que eu costumo usar no meu dia a dia. Então, eu vou começar com as aplicações que foram desenvolvidas pela própria Apple, que eu acho que elas são... Elas, na realidade, são o destaque, uma vez que elas meio que... Elas tiram um proveito de todo o hardware. Então, acho que por isso mesmo é que eu diria que elas, na minha opinião, elas são as melhores ainda desenvolvidas por iPad. Então, começar pelo Pages, tá? Então, o Pages ele é um editor de texto. Então, a funcionalidade é bem simples, ou seja, eu vou ter aqui uma lista de arquivos, né, onde eu posso criar. Então, eu posso criar um documento novo, posso importar alguma coisa do iTunes. Aqui ainda tem a opção do iDisk, mas essa é uma opção que eu acredito que ela vai sumir a partir do momento que a gente aparecer com o iCloud. O iCloud eu ainda não falei muito com vocês ainda sobre isso, justamente porque eu ainda não posso, ou seja, como eu sou um developer da Apple, eu não posso ainda tem aquele termo de non-disclosure, então eu não estou falando nada com vocês ainda da parte beta. Mas assim que a gente fizer o release da iOS 5, aí eu vou poder já falar, porque daí vai virar domínio público. Mas aqui ele tem basicamente ainda três opções, que seria o iDisk, que seria a forma de armazenamento que teria no MobileMe, o iTunes e o WebDAV. Então eu vou simplesmente criar um novo aqui, localmente mesmo. Então ele me dá uma lista aqui de vários modelos, né, que eu posso usar para criar daí os artigos. Então eu posso ter aqui uma carta, posso ter proposta de projeto, fazer um cartaz, por exemplo. Ok, então, uma vez que ele abriu o cartaz, ele já me traz aqui meio que o texto já pré-escrito, né, pré-definido. Então, tudo que eu preciso fazer para editar, como eu estou conectado aqui com o teclado Bluetooth, eu posso simplesmente usar, você vai ver que ele não vai aparecer o teclado aqui na tela para mim, e aí ele acaba virando meio que um mini notebook, né, para eu poder usar. Então eu posso vir aqui, escolher, trocar o título, curso Techno Hour. Ou seja, vocês podem ver que ele já está tudo totalmente pré-formatado, eu só preciso pegar e escrever. Então, colocar o site aqui. Se eu quiser mexer daí com o texto, né? Se eu quiser escolher um formato diferente um formato diferente de letra, eu posso escolher tudo por aqui. Posso selecionar e aí mudar o formato. Vocês podem ver que já vai aparecendo online a mudança. Posso mudar o tamanho da letra. Posso mudar para bold, itálico, ou seja, todas as funções tradicionais que você tem no editor de texto, você pode usar aqui. Agora, o que é legal é justamente na parte de visual também, ou seja, ele também faz um pouco de editoração eletrônica. Então, se eu quiser pegar aqui e usar meus dois dedos, eu posso daí modificar, digamos assim, modificar a inclinação, né? Modificar, fazer a rotação. Posso simplesmente arrastar de um lado para o outro com um único dedo. Posso usar o pinch para ter mais um. Posso pegar e aumentar o tamanho usando essas bolinhas aqui nas laterais. Então eu posso fazer basicamente o que eu quiser com essa tela. Se eu quiser usar aqui na forma de máscara, você pode ver que a máscara é a mesma coisa que você já tem no desktop. Ou seja, a máscara ela me permite aumentar e diminuir a minha foto sem necessariamente afetar a minha área de trabalho. Então, quando eu clicar aqui para fora, vocês vão ver que eu vou fechar a máscara. Você pode ver que eu dei um zoom aqui na imagem, mas ela continua no mesmo container, né? Ou seja, no mesmo quadradinho. Então, isso daí é que é uma das coisas mais legais que você tem no próprio Pages, digamos assim, do desktop, e eles trouxeram isso aqui pro iOS também. Então, funciona bem legal. Então, o que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso, uma vez que eu tenho alguma coisa selecionada, eu posso ter informações aqui do tipo de borda que eu quero, então está sempre baseado no contexto. Posso também organizar, trazer para frente, para trás, virar na vertical, horizontal. Então, várias opções aqui que você tem para poder fazer seu texto. E se eu quiser inserir mais desenhos, né? Inserir mais informações, eu posso também. Então, se quiser diminuir, aumentar, rodar. Tudo isso então eu posso fazer aqui dentro.
Se eu quiser ver em tela cheia, vou trabalhar em tela cheia o tempo que eu quiser. Então vocês podem ver que ele é extremamente poderoso, né, para a quantidade de informação que eu tenho aqui. Posso fazer impressão também aqui, enviar por e-mail, enviar para o iWork.com, enviar para o iTunes, copiar para o iDisk. Ou seja, todas as opções padrão aqui que eu posso usar para enviar esse documento, para compartilhar esse documento. Então, esse é o Pages. Na sequência, a gente vai dar uma olhada no Numbers. Numbers é a planilha de cálculo. Também foi desenvolvida pela Apple. Vocês podem ver que o look and feel aqui ele é praticamente o mesmo, então ele é muito parecido. Então eu posso vir aqui, o mesmo esqueminha para abrir, vou criar uma nova planilha. E aqui o que é legal é que ele já mostra aqui também vários padrões daí relacionados com planilha de cálculo. Então você vai ter lá para fazer gráficos, gráfico de pizza e tudo mais. Então, principalmente a parte de gráficos ela é bem legal. Então vamos pegar um de gráficos aqui para vocês verem. Então ele pode trabalhar lá com várias tabelinhas, né? Tipo, seriam os tabzinhos que você tem nas planilhas tradicionais. E você pode também fazer edição do mesmo jeito que testava, né? Empréstimos do TechnoHour. E o mais legal aqui é o seguinte, você vai ter daí os mesmos tipos de tarefa que você tem, adaptadas agora para a planilha de cálculo. Então você tem lá quantas linhas de cabeçalho, tabelas, se você quer mexer com as células, formato, se é moeda, porcentagem, duração. Então você vai montando aqui. Uma coisa que é interessante é que quando eu dou 2 cliques aqui no gráfico, ele me deu aqui a opção de procurar quais são os dados que eu quero exibir então nesse gráfico. E aí ele me mostrou aqui que vocês podem ver que o dado aqui vermelho, ele já tirou aqui da série aqui de cima, que seria este pedacinho aqui, onde tem essa bolinha vermelha. Então esse é o gráfico de 30 e 35, que é o que vocês veem aqui como sendo vermelho. E depois tem aqui o gráfico aqui cinzinha, que apareceu aqui também em cima, que é o que vem e entra aqui no outro gráfico. Se eu quiser mudar o formato do gráfico, basta vir também aqui na parte do I, né, que seria para pegar as propriedades do objeto, e com isso eu posso trocar as cores, posso trocar o tipo de gráfico. Em vez de coluna, por exemplo, em camadas eu posso querer só colunas, ou eu posso querer então gráfico de pizza, ou ver as áreas em camadas, barras. Então ele é bem completo nesse sentido. Eu posso fazer dispersão e aí continuar trabalhando. Agora, se você estiver interessado em saber mais das possibilidades, todos eles vêm sempre com essa arquivinho aqui de introdução. E aqui é onde ele explica para você tudo o que você pode fazer com o Numbers. Então você pode trabalhar ali com telas em formatos diferentes, vamos trazer uma aqui, adição de dados. Então ele mostra como é que você faz para fazer uma soma, trabalhar com fórmulas, copiar e colar, usando gráficos, usando fórmulas. Então tudo isso daqui fica disponível para você. Inclusive se você quiser usar formulários para você criar mesmo para as pessoas poderem preencher, tudo isso daqui fica disponível e fácil de você fazer. Então ele já dá todo o passo a passo aqui de como é que você cria formulários, todos eles funcionando direitinho. Se você quer para fazer formulários interativos mesmo, que você poderia enviar, por exemplo, por e-mail e o pessoal responder para você com ele preenchido. E aí vocês podem ver que inclusive a formatação desses formulários, olha, uma vez montados, você tem várias possibilidades aqui de como você formatar, né? Você acaba virando meio que uma mini base de dados aí que você pode fazer com o Numbers. Ele já, digamos assim, ele pode ser tão complicado de usar quanto você queira. Ou seja, se você quiser fazer coisas simples, como simplesmente trabalhar com a planilha, você pode pegar e fazer até um formulário tão bonito como esse daqui, por exemplo, onde você pode desenvolver daí, fazer cálculos e tudo mais. Ok, então esse é o Numbers. Depois, na sequência, é o que eu mais uso na realidade, que seria o Keynote. Bom, então ele tem praticamente todas as mesmas features lá que você tem no desktop, com a facilidade que você pode fazer isso daqui sentado no ônibus ou olhando de frente para a praia. Então, assim, é quase que um no-brainer, né, que a gente fala em inglês, ou seja, a escolha pelo Keynote é muito tranquila para quem gosta de fazer apresentação. Então aqui você tem quase todas as funcionalidades que você tem
lá no desktop. Então você tem aqui como você editar alguma coisa. Se eu quiser começar, por exemplo, a traduzir isso daqui, eu posso escolher a correção automática, da mesma forma que eu faria no telefone ou lá no desktop. Posso colocar vídeos, posso colocar animações. Esse daqui é um conjunto de slides que eu fiz para uma apresentação aqui da Babs2Go, quando eu estava falando sobre iOS. Então, minhas apresentações hoje, todas elas são feitas através do iPad. Então, se vocês quiserem colocar vídeo aqui para fazer funcionar, também dá certo. O que você tem aqui a mais? Sempre no botãozinho de I, né? Sempre traz as propriedades aqui do que você escolheu. Então você pode escolher, por exemplo, tipo de texto, tipo de borda, formato de borda, opção de estilo, cores e tudo mais. Tudo isso daqui bem facinho. Se eu quero com borda, sem borda, a cor que eu quero na borda. O que mais? Efeito. Se eu quiser colocar efeito de sombra, posso escolher o tipo de sombra que eu quero. Como eu estou em fundo preto, não vai adiantar muita coisa. Mas eu posso fazer também. Se eu quiser pegar, eu tenho aqui vários estilos diferentes aqui de Babs2Go, por exemplo, do nosso logo. Posso trazer para frente, ficar mostrando ali. Se eu quiser fazer animações, né? Eu posso também. Bom, tudo que eu preciso fazer para fazer uma animação aqui, se eu quiser, é clicar nesse botãozinho aqui, que é um losango, né? E aí ele entra no modo de animação. Então ele me diz lá, escolha um slide, um objeto para fazer uma animação. Eu digo, eu quero uma animação de entrada ou uma animação de saída. Então, uma animação de entrada. Ele me dá aqui uma lista, então quero que ele dissolva para entrar, ou seja, ele vai aparecer de forma dissolvendo, ou escala. Então, tudo isso daqui, ele é feito já para você dar uma olhadinha já, enquanto você escolhe, você já tem um preview aí da animação. Então, vocês podem ver que tem muita coisa para você fazer e uma forma bastante simples de acessar. Eu acho que essa é a grande vantagem dessas aplicações da Apple. Elas são extremamente simples de você usar. Então, por isso que eu acabo considerando que realmente acaba sendo a melhor aplicação aqui melhor conjunto de aplicações de escritório aqui é o que vem da própria Apple. Ok, então depois de animação, o que mais que ele oferece? Se eu quiser colocar componentes, né? Então eu posso começar aqui com mídia, que ele já me dá a minha biblioteca. Então eu posso simplesmente pegar, escolher a minha biblioteca e colocar. Então eu posso ajustar o tamanho, posso girar, fazer tudo o que eu preciso e colocar ali dentro da apresentação. Bom, o que mais? Se eu quiser colocar gráficos também, colocar um gráfico de pizza, por exemplo. Se eu der 2 cliques aqui, ele me dá os dados da tabela. Então eu posso pegar aqui e simplesmente alterar e ele já vai alterando automaticamente lá o gráfico que eu tinha. Então também posso fazer. Então tudo isso daqui é coisa bastante interessante que já fica aí pronto para você usar dentro do Keynote. O que eu falei, é uma das ferramentas, na minha opinião, mais poderosas que você tem aqui para desenvolvimento de apresentações. Bom, então, independente de você gostar ou não de fazer a sua apresentação dentro do aparelho, a grande vantagem, na realidade, que eu vejo é o fato de você poder usá-lo para fazer a apresentação em si, e não a produção. Então, o que acontece? Se você apertar esse último botãozinho aqui, ele entra então em modo de tela de apresentação. Então, agora o que fica mais interessante para vocês verem é o seguinte, da mesma forma que acontece no Mac, ele trabalha com 2 telas. Então, o que vocês estão vendo ali é a minha tela de apresentação, ou seja, o que as pessoas estariam vendo. Como essa é a tela de conteúdo, né, que as pessoas estariam vendo, uma funcionalidade interessante que eles colocaram foi a possibilidade de você trabalhar como se fosse um ponteiro laser. Só que isso daí você faz através da própria tela do iPad. Então, se eu colocar meu dedo na tela do iPad e segurar, ele começa a aparecer o ponteirinho laser ali. Então, o que eu estiver mostrando aqui na minha tela do iPad fazendo o círculo é o que as pessoas vão estar vendo daí na apresentação. Então, é uma forma também, é uma funcionalidadezinha a mais, né, interessante para você poder usar. Então, é bem legal isso daqui. E, além disso, você tem também a possibilidade de ter a tela do apresentador, que é totalmente separada, que é essa que eu estou vendo aqui no meu iPad.
Bom, eu vou tirar essa câmera então da minha tela de apresentação e vou colocar aqui no meu iPad para vocês poderem dar uma olhada na tela do apresentador. Então, essa daqui eu já estou filmando para vocês, é o meu iPad propriamente dito. Então vocês podem ver que eu tenho a tela de apresentação, que está ali, que é o que vocês podem ver, por exemplo, com o laserzinho apontando. E você tem a tela do apresentador, que está aqui no meu iPad. Então aqui eu posso customizar de várias formas diferentes. Então, por exemplo, aquele laser eu faço simplesmente segurando meu dedo aqui. Então vocês podem ver que eu estou vendo ali o laserzinho e vocês também estariam vendo lá no do apresentador. Além disso, vocês podem ver que eu tenho a visão dos dois slides, ou seja, eu tenho o meu slide atual, que é o que está mostrando na tela, e tenho a visão do meu próximo slide, que é para enquanto eu estou falando sobre esse, eu já tenho na minha cabeça que pensar em como é que eu ligo a informação dos dois slides, porque na sequência esse daqui é o que vai aparecer. Então vocês podem ver que daí já mudou, ou seja, quando eu cliquei, essa apresentação aqui foi para a tela, então a minha tela lá está com esse slide novo, e aqui na minha tela eu tenho essa e tenho a próxima visualização, o próximo slide. Então isso daí vai funcionando. Se eu quiser ir ainda mais fundo aqui nessa apresentação, o que mais que eu tenho para mostrar para vocês? Eu posso customizar essa tela, ou seja, eu posso dizer que eu quero ver somente o slide atual. Então isso daqui funciona melhor para eu poder usar o meu laser e tudo mais. Posso escolher ver o atual e o seguinte, que é o que estava aparecendo ali agora há pouco. Posso escolher o atual e as notas, ou seja, se eu deixei alguma nota aqui, alguma observação para o slide para eu me lembrar do conteúdo, eu posso fazer aparecer aqui para mim também. Vocês podem ver que lá não está aparecendo nada. Então isso daqui seria simplesmente para o apresentador usar. Então por isso que eu digo que essa daqui é uma das melhores apresentações de slides que eu já vi. Então realmente facilita muito. Se eu quiser ver o meu conteúdo de slides, então aqui eu tenho acesso a todos os slides da minha apresentação. Se eu quiser pular então de um slide para o outro rapidamente, é só fazer isso e trazer ele de volta. Se eu quiser andar para frente, faço de um lado. Se eu quiser andar para trás, faço para o outro. E aqui eu tenho também o timerzinho, que ele me diz o quanto tempo eu já tenho de apresentação, ou seja, tudo é configurável. Então eu posso dizer, não, eu quero uma apresentação que vai ser somente por 5, 10 minutos, eu posso configurar aqui e aí eu posso acompanhar o meu timer aqui para ter certeza que eu vou conseguir falar meu conteúdo inteiro no tempo que eu preciso. Então, esse daqui realmente, o Keynote eu acho que mesmo o PowerPoint, acho que não tem nenhum outro software que consegue bater aí frente a frente com o Keynote. Então ele realmente é o melhor que a gente tem para fazer o trabalho de apresentação. Ok? Deixa eu voltar lá então. Ok, com a câmera agora de volta no lugar certo, vamos encerrar então essa apresentação do Keynote. Então é o que eu falei para vocês, esse daqui realmente é um software que vale a pena dar uma olhadinha. Eu acho que, pelo menos para mim, pelo formato do iPad, ele é o único que é assim essencial mesmo. Por exemplo, mesmo o Numbers e o Pages é um que eu praticamente uso pouco. Eu tenho ali mais porque quando eu estou viajando e eu preciso fazer alguma coisa rápida, eu uso os dois, mas eu uso relativamente pouco. Até como eu sou programador, eu não estou vira e mexe desenvolvendo documentos. Geralmente uma vez por semana que eu desenvolvo documentos. Mas o Keynote não. O Keynote eu uso muito, muito, muito mesmo. Tanto para fazer demonstração para cliente, quanto para fazer, às vezes, alguma especificação de alguma funcionalidade. Eu gosto de fazer aqui, porque daí eu consigo, principalmente como eu trabalho muito com essa interface por toque, eu consigo, então, desenvolver bem a situação de dizer, olha, quando a pessoa clicar em tal coisa, vai acontecer essa animação, ou vai aparecer desse jeito a tela. Isso daqui é uma coisa que o Keynote é muito simples de fazer. Então eu gosto muito. Essa é uma aplicação que eu realmente recomendo você se você não tiver o Keynote ainda. Agora, para você que já tem o Keynote, a aplicação que não pode faltar é o Keynote Remote, que também é uma outra aplicaçãozinha da Apple. Ela é uma aplicação desenvolvida para iPhone e ela vem para substituir, na realidade, o controlinho, né, da apresentação. Porque o que acontece? Se você der uma olhada até na... E não é só para o iPad, seria para os próprios... Vamos supor que você tem um MacBook Air. Um dos equipamentos que foram retirados do MacBook Air foi justamente a entrada do infravermelho. E se vocês se lembrarem, para quem já teve, por exemplo, os MacBooks antigos, você podia até comprar aquele controlinho remoto, e o controlinho remoto acionaria o MacBook Air para você poder
pegar e gerenciar a sua apresentação, né? Ou seja, você deixa o seu aparelho lá conectado no projetor e vai usando o controlinho remoto para mudar de slide e tudo mais. E com a remoção do infravermelho, aquele controlinho deixa de funcionar. E esses aparelhos, como é o caso do iPhone e do iPad, eles nunca nem sequer tiveram infravermelho, então não teria como fazer esse controle. E a aplicaçãozinha, a forma como a Apple resolveu esse problema foi justamente criando uma aplicaçãozinha chamada Remote, que você pode usar, então, ela custa, se não me engano, $1, que você pode usar então para controlar as suas apresentações, tanto no iPad, quanto no iPhone, quanto no Mac. É uma aplicação para iPhone. Então, como é que funciona? Ela meio que cria uma conexão. E o legal é que as primeiras versões elas eram até meio ruinzinhas, porque você era obrigado a ter a conexão via Wi-Fi. Mas nos últimos updates vieram uma atualização justamente permitindo que você controlasse por Wi-Fi e por Bluetooth. E o sincronismo daí entre os dois, né, o pareamento, era feito de forma automática também. Então, uma vez pareado, você já conseguia fazer a configuração. Então, a aplicação em si ela é bem simples. Se vocês derem uma olhadinha aqui na minha tela do iPhone, vocês vão ver que a única coisa que ela tem de interface é isso daqui, ou seja, ela vai ter um botãozinho aqui no fundo, que esse botãozinho vai justamente se conectar ao meu iPad, que está já preparado, já está pareado, para iniciar a apresentação. Então, o que eu vou fazer? Eu apertei, no que eu apertei, vocês podem ver que o iPad lá já entrou em modo de apresentação. E aqui, o que eu consigo ver? Eu tenho justamente o slide mostrando para mim o que está sendo exibido no modo de exibição. Então, se eu quiser controlar, basta puxar os slides que ele vai apresentando. Então, se eu quiser ir, se eu quiser voltar, eu posso pegar e controlar a apresentação inteira através do meu iPhone. E esse daqui, como eu falei para vocês, funciona tanto para o iPad, quanto também para uma apresentação feita no Mac, por exemplo. Então, desde que você esteja lá com usando o Keynote, você consegue fazer a configuração direitinho. Ok, agora eu encerrei usando o próprio controle remoto. Eu peguei, encerrei a apresentação, ele voltou para mim no modo de Keynote. Então, essa daqui é uma aplicaçãozinha que ela geralmente o pessoal até esquece dela, mas eu acho que ela é meio que obrigatória. Ou seja, se você gosta de usar o Keynote, vai fazer bastante apresentação, vale muito a pena você ter o Keynote Remote, justamente porque ele é o que permite para você fazer o controle remoto da apresentação, né? Ou seja, é meio complicado geralmente você vai estar com o iPad, por exemplo, conectado no cabo do projetor, então você não vai ficar carregando o iPad para um lado do outro para você poder fazer a sua apresentação. Então aí com essa aplicaçãozinha fica simples, você deixa o iPad lá conectado e usa o iPhone para trocar os slides e tudo mais e controlar a apresentação. Okay? Então esse foi o Keynote Remote. Bom, na sequência eu tenho aqui o Quick Office Pro, que eu vou passar bem rapidamente por ele, mas ele é digamos assim, ele seria a minha opção de baixo custo. Então, essas aplicações que eu passei para vocês, as aplicações da Apple mesmo, elas estão custando na casa de $10 cada uma. Então, são aplicações relativamente caras comparado aí com os $1 de média, mas que é aquela história. Eu recomendo porque eu uso muito. Então, se vocês usarem a parte de Office aí e usarem bastante, eu diria que vale a pena comprar. Então, você gastaria cerca de $30 aí para comprar todas as aplicações e mais $1 para comprar o Keynote Remote. Então, seriam $31 aí para ter o pacote inteiro. Então, essa próxima aplicação é justamente uma opção relativamente de baixo custo, né, que eu deixei para vocês. Porque é o Quick Office Pro, que ele está hoje na casa de $20. Ou seja, ele é mais caro individualmente que as outras, mas ele tem a vantagem de ser uma aplicação tudo em um. Então você teria tanto a planilha quanto... Você teria a planilha, o editor de texto e a apresentação, tudo numa única aplicação. Ela não é tão bonita, na minha opinião, não é tão fácil de usar quanto as outras, mas ela tem as suas vantagens. Por exemplo, quando você abre, você cai nessa tela, então, como se fosse uma pasta de documentos, né? Ou seja, você tem vários documentos ali disponíveis para você trabalhar. E para você trabalhar, basta que você escolha, então, por exemplo, um arquivo PDF. Você vai poder visualizar.
Então ele é um leitor de PDF. Você lê aqui o PDF sem problema nenhum. Agora, se você quiser uma planilha, ele é compatível com os formatos do Office. Então você consegue abrir as planilhas do Microsoft Office e trabalhar numa boa aqui. Você tem como mexer com colunas, tem como mandar imprimir, gravar como PDF. Tem lá como você trabalhar também definindo formato de tela e tudo mais. Você trabalha com... Você pode definir fórmulas, né, da mesma forma que você faria no Office. Então, ele lê muito bem o formato de Office e também permite você exportar bem o formato de Office. Então, é aquela história. Ele não é tão bonitinho igual o Numbers, por exemplo, para você colocar imagens, fundo e tudo mais. Mas, se for uma coisa rápida que você quer fazer e você quer ter uma aplicação tudo em um, gastando aí... Você gastaria $20 ao invés de gastar 31. Mas seriam $20, você teria todas as aplicações. Se você quiser um do tipo Office também do Word, né? Você também pode pegar, editar esses arquivos todos aqui, com figuras e tudo mais, você poderia fazer. Tá? Então, você pode editar. Ele não tem tanta funcionalidade quanto o Page, certo? Se você olhar, você não tem a possibilidade de você inserir aqui muitas imagenzinhas e tudo mais, mas é aquela velha história. Você pode mudar formato de texto, você pode mudar parágrafo, formação de parágrafo, pode mudar a cor. Então, você consegue fazer uma edição básica aqui. Então, é o que eu falei, você meio que ganha o que você pagou, né? Ou seja, se você quiser uma experiência melhor, eu recomendo você ir para as aplicações da Apple. Se você quer simplesmente uma forma rápida de editar algum texto que você recebeu no seu e-mail, vale a pena o Quick Office Pro. As apresentações também. Esse daqui também trabalha relativamente bem com a apresentação, ou seja, eu posso manipular apresentações que seriam do PowerPoint, posso aumentar, diminuir, trocar letra. Mais uma vez, não tem aquelas firulas, né, que você encontraria lá no Keynote. Eu também não, pelo menos eu desconheço, eu não conheço se ele tem alguma aplicação do tipo Keynote Remote para você poder fazer remotamente. Eu pelo menos não conheço, se tiver, alguém depois pode me passar via e-mail, mas é o que eu falei, é uma opção mais simples, mas que está disponível aí também como uma aplicação tudo em um, então acaba valendo a pena para vocês darem uma olhada se vocês estiverem interessados nesse tipo de aplicação. Agora, a vantagem que ele tem por enquanto sobre as aplicações da Apple é justamente o acesso seria o acesso aos seus arquivos da nuvem, né? Ou seja, ele já tem integração nativa ao Google Docs, então você pode usar uma conta aqui do Google Docs e abrir então seus arquivos diretamente de lá, então você vai abrir e vai guardar documentos lá no seu Google Docs. Então, tá vendo? Ele parece que funciona muito bem, então você tem aqui várias formas possíveis para você fazer. Ele trabalha com Dropbox, que acabou virando meio que um padrão meio de mercado até agora, para você poder trabalhar com arquivos. Então eu posso acessar meus arquivos do Dropbox e editar também aqui, como se fosse simplesmente uma pasta dele mesmo. Então, eu acho que essa é a grande vantagem dele, ou seja, ele é muito bem integradinho. Os updates que eles soltaram aí nesses últimos tempos deixaram ele uma ferramenta bastante interessante. Se eu quiser compartilhar, então eu posso escolher aqui embaixo a forma que eu quero compartilhar um arquivo, então posso enviar por e-mail se eu quiser, ele já me anexa no e-mail e já me permite enviar. Se eu quiser pegar e fazer para outro tipo de envio, eu posso enviar para o Twitter, para o Facebook, para o LinkedIn, para vários outros serviços. Então, essa integração com a nuvem dele é muito boa. Então, nesse ponto eu recomendo. Se você é se você é uma pessoa que está acostumada a usar o Google Docs, está acostumada a usar o Dropbox, acaba sendo uma boa opção para você. Mais uma vez, ele é mais limitado do ponto de vista de usabilidade, mas ele também resolve o problema. Se você quiser uma coisa simplesmente para fazer edições rápidas, para passar para um cliente, alguma coisa assim, ele pode ser uma boa opção aí para você. Bom, o próximo que eu tenho na minha lista seria o iAnnotate. Eu vou abrir rapidamente, mas eu não vou fazer o review dele hoje, porque eu já fiz o review em um podcast anterior. Então vai ser só mesmo para mostrar e falar para vocês o que ele faz. O papel do iAnnotate é simplesmente manipular PDFs. Vocês viram que no outro aplicativo eu poderia ler o PDF. O papel dele aqui é um papel que dá um passo além, ou seja, ele pode ler, ou seja, ele é um ótimo leitor de PDF também, se eu quiser fazer somente a leitura,
mas ele me permite fazer anotações no PDF. Esse é o papel dele. Vocês podem ver que eu estou desenhando aqui. Então ele te dá várias aplicações possíveis para você fazer anotações. E o legal é justamente que você pode daí usar marcadores, pode usar várias ferramentas aqui, inclusive fazendo depois anotações textuais também, comentários, de forma que você possa depois exportar esse texto e enviar. Por exemplo, eu usava muito a Annotate para fazer correção de trabalho de alunos de faculdade. Então, quando eu dava aula de inteligência artificial, o pessoal me passava, eu sempre disse que eu só recebia trabalho em PDF, justamente por isso. Eu recebia o arquivo, fazia as anotações todas no iAnnotate, porque daí eu usava a canetinha estilos mesmo para fazer tudo no próprio iPad, e depois eu só precisava mandar ele gerar um e-mail, que ele já gerava um e-mail com o arquivo, todas as anotações, e passava para a pessoa. Então, realmente é um que não pode faltar também. E ele tem integração com o Dropbox, tem integração com o Google Docs, tudo isso daqui. A interface dele não é das melhores, eu acho que é um pouco complicadinha, para falar a verdade. Mas acaba valendo a pena pela funcionalidade, ou seja, uma vez que você consegue entender a interface dele, funciona bem. Então esse é o iAnnotate, PDF. Agora, a outra aplicação que eu ia mostrar para vocês, eu vou até voltar na pauta, porque na realidade não seria uma aplicação de iPad. O que acontece? Essa aplicação aqui, eu deixei aqui para vocês o link, ele é o Printopia. Para quem não conhece, é o seguinte, eu até tenho esse Print Bureau também, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, mas nas versões agora mais atuais do iOS, a Apple deixou a possibilidade de você fazer impressão nativa, ou seja, existe a possibilidade do iPad acessar uma impressora e imprimir. O único problema é o seguinte, são só algumas impressoras que funcionam dessa forma. Então aí você tem duas opções, você pode procurar um software do tipo do Print Bureau, que aí ele funciona dentro do iPad, e aí você acaba tendo que abrir seus aplicativos dentro dele para daí poder mandar imprimir, então ele oferece na realidade várias interfaces para você fazer isso. Mas isso, na minha opinião, não é o ideal. Eu pelo menos não gosto muito dessa forma. Por isso que eu deixei listado para vocês o Printopia, porque o Printopia, eu vou entrar aqui no site deles, ele na realidade é uma aplicação para Mac, tá? E que ele meio que cria um servidor de impressão para você que o iPad entende. Então, é um pouco diferente. Na realidade, ao invés de eu pegar e buscar, por exemplo, fazer uma impressão, vamos pegar aqui alguma coisa do Keynote, por exemplo. Como é que funciona a impressão? Basta que eu venha até aqui, compartilhar e imprimir, imprimir. E aí, o que vai acontecer? Essa telinha que vocês estão vendo é do próprio sistema operacional. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que selecionar uma impressora. Se eu tivesse o Printopia instalado, seria simplesmente clicar aqui no impressor e apareceria aqui o nome da impressora do Printopia. E aí, com isso, eu poderia usar o próprio sistema operacional para fazer impressão. Então, essa é uma solução que eu gosto mais. Tanto é que, no fundo, eu tenho o Printopia aqui instalado em algumas máquinas, só que eu tive que reinstalar, então ele não está instalado ainda agora. Mas, para mim, a principal vantagem qual é? É que você usa o próprio padrão do sistema operacional para trabalhar. Você não precisa pegar e instalar, por exemplo, o Print Bureau, que eu posso até já mostrar para vocês aqui. Que o Print Bureau é o seguinte, ele funciona bem também. Ele até tem também um servidorzinho que você pode instalar e daí imprimir em qualquer impressora. Mas a diferença dele é o seguinte, você sempre vai ter que trazer os arquivos que você tem para dentro dele. Ou seja, não dá para você fazer impressão diretamente do arquivo que você está trabalhando, seja do Keynote, do Pages e tudo mais. Por isso é que ele meio que até já oferece para você aqui uma forma de você ver os seus e-mails, de você ver seus calendários, de tudo que acontece aqui, mesmo página web, por exemplo, ele tenta criar como se fosse um mini desktop para você tentar fazer tudo dentro dele. Por quê? Porque daí de dentro dele ele consegue fazer impressão. E se você estiver fora, já não tem mais jeito, ou seja, você não tem como acessar. Então é meio diferente, eu acho que são duas possibilidades que você tem aí. Eu prefiro a possibilidade do Printopia, só que daí você não precisa comprar nada no fundo para o iPad propriamente dito. Você simplesmente tem que ter um servidorzinho onde você consegue instalar o Printopia lá para você poder compartilhar suas impressoras através dele. E aí todos os seus iPads na sua casa vão conseguir enxergar aquela impressora.
E a outra opção seria, então, alguma aplicação do tipo desse Print Bureau, que daí tem várias, onde ela tem um servidorzinho próprio dela, ou seja, você poderia instalar também aquele servidorzinho também numa máquina sua, mas aí você obrigatoriamente acaba ficando preso a ela, ou seja, você tem que sempre estar usando o Print Bureau para poder fazer a impressão. Isso é uma coisa que eu não gosto muito, mas digamos assim, para o tema que a gente está seguindo aqui, de usar como um material de escritório, eu diria que o Printopia ou o Print Bureau acabam sendo aí aplicações essenciais se você precisar fazer impressão de documentos. Okay. Mais uma vez, meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Techno Hour, e eu encerro o programa de hoje então com esse Steve Jobs Tribute, We're All Steve. There's never been a leader this good for this long, this old, with inventions this bold or this strong. The simplest design set trends and prove wrong. Streamlined every product, the iPod you bought it. These hacks too lazy to innovate. They crazy, they don't try to create, they just trace me. You know what? Soon they forget who they stole their whole style from and try to reverse the iPhone. I'm like, I'm not a hater, the creator with imagination. I drop technology that inspires entire nations. I call up Lucas, I'm big enough to brew it. I'm that focused, plus I knew that Disney wouldn't do it. So the dreams and teams you write about, white them out. It's hard to brag when the iPad's in your mouth. I'm in gray sneakers, I make features, you stay eager. What more can I tell you? Let me spell it for you. S-T-E-V-E. Nobody truer than J-O-B's. And you have to know, the world's best CEO turned chairman, I'm back to finish the board's business up. They love you truly when you drop a new Mac and you perfect the GUI and your code ain't fooey, right? That means those lines they bite must be chewy. Chop that and they gon' get suey. Toast. I don't mean to boast, but damn if I don't flex. Them hackers gon' act like they built OS X. The Andy Roddick that serves the new product. Far from a Harvard student, just had the heart to do it. And no, I'm not delaying it. In fact, I'm just pulling it. This ain't the release, I'm just QAing it. 1, 2, and I won't stop tweaking it. To tech blogs, stop false leaking it. Back to the product, the multi-touch screen was exotic. Early adopters and their grandmas bought it. What up, Woz? They can't shut up jobs. Shut down not even God, I'm a ride. Lord, forgive me for my brash delivery, but I remember vividly what defeat did to me. So picture me letting this board get at me. Fire me and buy my next company. I will literally kiss Bill G in the forehead. Tell PC forgive me, then squeeze out the market till it's dead. I'm not a boutique chop shop. In fact, I got something unique to knock socks off. Young, Stephen the God, steady dropping heat. I'm at the Mac keynote, try to cop a seat. I ain't never scared, I'm everywhere, you ain't never there. Google, why would I ever care? Pound for pound, I'm the best to ever grow a gray hair. Excluding nobody, look what I embody. The soul of a hustler, the American dream. I rose on my own and made 8 billion in cream. And no, I ain't from parents with whole lots of cash, or live any life well above middle class. And my designs ain't coming and going like pop fads, but the real shit you get when you bust down my passion. Add that to the fact my engineering's built to last. Times that by my influence on computers, communications, entertainment, music, and too much to list. We'll see what happens when I no longer exist.